Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam todos afinados aí, né, na expectativa de um novo bimestre. Estamos iniciando mais uma atividade, né, mais um bimestre letivo. Infelizmente ainda é nesse modelo, né, nesse modelo virtual. Confesso que gostaria muito e prefiro muito estar em sala de aula aí com todos vocês, mas a gente vai dançando conforme a música, né? Antes de nós começarmos, então, eu gostaria de parabenizar vocês, né? Principalmente pelo desempenho de todos, tá? Na medida do possível a gente conseguiu se ajustar, se acertar dentro da nossa programação. Os trabalhos que vocês fizeram, né, eu gostei muito, alguns com uma opinião um pouco mais crítica, alguns outros não tão crítica, né, mas assim, eu percebi que houve um pouquinho, né, talvez bastante até de alguns, pessoalidade, né, dentro dos trabalhos. Isso é importante, né, o trabalho ter uma personalidade, né, e vocês conseguiram colocar isso. É isso que a gente espera, né. Eu espero que nesse momento, né, as opiniões e o crivo de vocês, a análise, seja uma análise criteriosa. Por mais que pareça em alguns momentos que pode passar despercebido, né, mas todos os textos, né, a gente lê e a gente consegue ver quando o aluno consegue desempenhar o papel dele de maneira coerente, como é a proposta do ensino universitário. Diferentemente de outras modalidades de ensino, o nosso papel enquanto ensino superior é fazer com que vocês questionem, né, o modelo que vocês estão vivendo, né, fazendo provocações, nunca tendo como premissa ter a verdade absoluta. Então, eu acho que a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Parabéns a todos da turma. Estou muito orgulhoso de vocês, tá? Inclusive, eu já comentei sobre esse assunto com o Perotti, tá? O coordenador do curso. A turma de vocês merece sim, né, os parabéns. Bom, enquanto eu vou falando para vocês, eu vou tomar o meu chimarrão aqui, tá? O que eu tenho programado, pessoal, para vocês agora é o seguinte. Ponto 1. Eu estou fechando as notas ainda, tá? Então, fechando as notas, essa semana a gente encerra, né? Acredito que, pelo que eu me lembro agora, ninguém terá problema. Parece que todos entregaram as atividades, cumpriram com os requisitos. Eu peço desculpa também, né, se em algum momento houve alguma falta de informação ou algo do gênero, né, como é um sistema novo para vocês, também é para a gente, então a gente está se adaptando, né. Então, desde questões, muitas vezes ali, questionário que foi feito no Moodle, saiu um pouco equivocado, né, a configuração. Então são detalhes que a gente vai acertando durante o percurso, né? Eu acho que o importante é jogar limpo, né? Jogar aberto com todos vocês. Agradeço pelas palavras que alguns, né, dedicaram na avaliação institucional, tá? Também saliento que eu tive um questionamento que me chamou a atenção a respeito de fazer uma live durante as aulas. Pela experiência que eu tive, pessoal, alguns dias atrás eu tentei fazer uma live com o pessoal de uma outra turma e infelizmente não rodou. Não rodou por alguns motivos que eu vou citar para vocês. Primeiro, que nem todos conseguiram acessar simultaneamente, o que deixou muito prejudicada, porque aí a aula teve que ser gravada, aí dúvidas foram surgindo, o pessoal chegou atrasado. Aí a conexão falhou de alguns, não deu certo, de repente a minha conexão também ficou lenta. Então eu acho que nesses horários à noite, infelizmente, sobrecarrega. Então por isso que eu optei em fazer as aulas gravadas, né, mesmo sabendo que pode surgir algumas dúvidas e possa parecer um pouco mais chata a aula, né, mas eu estou tentando sintetizar as aulas, fazer elas um pouco mais curtas, né, para que vocês possam talvez aprimorar um pouco mais, tá? Acho que os desafios são esses, né, que a gente vai enfrentar de agora em diante. É um novo modelo, infelizmente a gente não tem uma certeza ainda de como que tudo isso vai acontecer, mas vamos esperar que tão logo isso tudo se resolva, né, a gente consegue voltar, e se for o caso a gente sana as dúvidas que forem surgindo e assim por diante, tá?
Bom, além disso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos iniciando agora o bimestre, né? Então, nós vamos acabar. Eu vou acabar essa aula de hoje, eu vou dedicar ela a um tema específico, tá? Mas antes de nós entrar nesse tema, eu vou explicar para vocês a respeito do nosso cronograma. Mesmo estando, né, ainda no regime de quarentena, tá? As aulas foram distribuídas de tal forma que a gente deva cumprir, né, o nosso plano de ensino, tá? Então, para isso eu otimizei algumas situações, tá? Então vocês vão perceber que nós teremos atividades complementares, tá? Mas já vou adiantar para vocês aqui que nós faremos 3 avaliações, tá? Se não me falha a memória, uma na terceira, outra na sexta aula e daí na última aula também do bimestre faremos uma avaliação, tá? E durante esse período é evidente que eu vou estar colocando, né, disponibilizando para vocês alguns materiais complementares para que possa ajudar nessa formação de vocês, tá certo? Então, mais uma vez me coloco à disposição para que, se tiver algum tipo de problema, alguma condição especial, vocês podem me procurar diretamente e a gente vai resolvendo à medida que for pertinente, tá? Mas eu acredito que a gente está seguindo um fluxo bem interessante. Vamos torcer que isso tudo se resolva o mais rápido possível, a gente possa voltar para a sala de aula e dar boas risadas, né? Eu sei que tem um pessoal que está me devendo chocolate já, então, mas depois a gente junta tudo isso, né? E eu acho que a gente tem que voltar e dar boas risadas e compartilhar o aprendizado que foi nesse momento, tá? Confesso para vocês que nessa quarentena eu me propus a um desafio. Eu sempre quis aprender a tocar violão e até tenho um violão aqui em casa, e agora eu decidi que é a hora, né? Então já tô praticando alguns dias aí com vídeo no YouTube. Se ainda vou tocar eu não sei, né? Mas é uma forma que eu encontrei de talvez passar um pouco mais rápido o tempo e refletir e analisar a minha atividade, né? Então, obrigado mais uma vez a todos vocês, tá? Sejam todos bem-vindos a esse nosso bimestre, tá? E vamos para a aula então, que a gente tem bastante coisa para ver, bastante coisa interessante, bastante coisa que vai gerar muita dúvida, né? E espero que vocês tenham um ótimo aprendizado, tá ok? Valeu, gente! Vamos lá então, vamos ver o que a gente preparou para hoje, para essa aula de hoje, tá certo? Olá, gente! Então, vamos lá, vamos falar da administração geral, né? Uma disciplina que ela é complementar à estrutura do curso de vocês. Mas uma disciplina que eu penso que ela é bastante relevante, né, para a gente conhecer. Afinal de contas, as empresas são instituições, né, que carecem de muita atenção, né? Então o contador tem que ter esse olhar bem criterioso, tá? Para que a gente possa começar de maneira bem legal, eu trouxe aqui para vocês uma frase, né, um pensamento do Peter Drucker, que é considerado o papa da administração contemporânea, né? A administração que nós trabalhamos hoje, tá? A gente se deve muito a ele, tá? E ele diz o seguinte, ó, ele diz que não inovar é a única e maior razão para o declínio das organizações existentes. Tá? E não saber administrar é a única e maior razão para o fracasso de novos empreendimentos. Então pensem vocês que qual é a minha missão enquanto professor aqui, é tentar, como eu falei anteriormente, provocar vocês no sentido de como que nós iremos inovar as organizações que estão ali fora. E talvez o momento agora seja o momento mais oportuno para se pensar nisso, uma vez que os modelos de negócio irão mudar, né? Irão mudar pela condição que se estabeleceu a partir desse Covid, né? A partir dessa pandemia. E aí mostra também o quanto que nós estamos despreparados para crises sérias, né? Mas então se nós tivéssemos pensado nisso antes, algumas grandes mentes já haviam comentado sobre esse assunto, né? O próprio
Me fugiu o nome agora aqui, tem um cara que é bastante da Microsoft, né? Vocês vão falar assim, porra, Bill Gates. Então, o próprio Bill Gates, em meados de 2015, ele já anunciava que a grande crise da humanidade seria uma pandemia. Né? Mas como toda a especulação, né, e toda a questão da ciência era deixada de lado nessa época, ele acabou passando batido. Né? Mas assim, penso eu que nós temos que olhar hoje para o horizonte e pensar o que nós podemos fazer, né? Como que eu posso inovar, né? Porque os negócios não serão os mesmos, né? Os negócios não serão os mesmos. E o fato do fracasso de algumas organizações talvez esteja em não aceitar que os negócios não serão os mesmos. Final de semana eu conversava com uma amiga da família que é dona de um restaurante, e aí ela me perguntava, né, entre várias coisas, a gente, numa conversa informal, ela me perguntava o que eu achei desse volta, não volta, como que isso tudo vai funcionar. E a minha opinião, que eu falei para ela, é a mesma que eu vou dar para vocês, é que infelizmente se ela, né, no caso dela, atendia 100 clientes em um almoço diariamente, ela não vai ter mais 100 clientes por um bom tempo. Por quê? Por uma série de fatores. Primeiro, porque as pessoas aprenderam a cozinhar em casa e aprenderam a contabilizar o quanto isso significa, que gasta menos do que você comer todo dia fora. Tá? Você tem mais momentos em família, você tem menos tempo de deslocamento. Então, quer dizer, a logística fica mais adequada, principalmente nós em cidade pequena, né? Então nós estamos reaprendendo todo um cenário. Ah, mas vai voltar? Ela me falou. Eu acredito que sim, mas isso leva um tempo, isso é natural, né? Toda recuperação ela é lenta, né? Então, para quem já jogou algum tipo de esporte aí, sabe que quando você se machuca, é uma fração de segundos para você se machucar. Mas em contrapartida, para você recuperar o teu desempenho, leva algum tempo, você tem que às vezes ficar 2, 3 meses parado sem praticar uma determinada atividade. Então é disso que o Peter Drucker está falando. Ele está falando que como que nós vamos inovar, de que maneira que eu vou ver as organizações para que elas não declinem. E outra, falar em empreendedorismo é fácil, fazer empreendedorismo é difícil. Então quer dizer, porque eu tenho que administrar. Então é com esse pensamento provocativo que eu gostaria de iniciar esse bimestre com vocês. Tá bom? Então vamos lá. A programação, como eu havia comentado com vocês, a nossa programação ela ficou dividida, como vocês estão vendo aqui nesse quadro. Tá? Então observem esse quadro aqui e vejam que esse quadro nós temos as datas começando com hoje, 27/4, e indo até 22/6. Tá certo? Então para cada uma dessas datas tem um tema de aula preparado. Tá? Para cada uma dessas datas tem algumas observações. Isso vai mudar. Né? A minha ideia é que toda aula a gente inicie com esse quadro, né? Esse quadro que está aqui do lado, a gente consiga analisar ele e cumprir, tentar ir fechando esses temas, né? Desde que isso seja amarrado. Né? E, evidentemente que tem que ser amarrado. Tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para esse item aqui das avaliações. Ó. Então aqui nós vamos ter uma avaliação, questionário, nós vamos ter uma segunda avaliação no dia 1º/6, então dia 11/5, dia 1º/6, são duas avaliações questionário, e depois teremos uma avaliação final. Tá? Então essas 3 avaliações é as que irão compor a nota final de vocês. Tá? Mas pensem o seguinte, ó, nesse quadro aqui, até 18/5 eu estou disponibilizando e estou acreditando que nós vamos ter aula no sistema EAD. Talvez isso mude. Né? E se mudar, a única diferença que vai aparecer nesse quadro aqui é que nós estaremos em sala de aula, tratando dos assuntos. A única coisa que vai mudar. No mais, nós vamos continuar tendo as aulas seguindo esse cronograma de temas. Ok? Tá certinho? Então tá. Então aqui estão os temas, né? A primeira aula a gente vai trabalhar com o sistema de informação gerencial. Mais uma vez, pessoal,
como a disciplina, só a disciplina de sistema, o tema, por exemplo, sistema de informação gerencial, daria 40 horas de aula. Assim como a escola contingencial, assim como a administração por projetos, por objetivos, por processo. Então cada um desses temas são temas muito grandes, né? Tem cursos inteiros que são, por exemplo, de administração de processo. Tem gestão de processo que é a nível de graduação. Então o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que a gente vai tentar discutir aqui aquilo que é mais adequado e mais oportuno para o momento, tá? Para esse momento, para a turma de vocês. Ah, mas eu gostaria de me aprofundar mais em algum tema, professor. Legal, eu até disponibilizo para vocês depois que a gente voltar um livro ou alguma outra bibliografia, alguma coisa que eu tenha em PDF, mas é importante a gente entender que nós temos que ter todo um conhecimento conceitual, né? Então a gente não vai acabar esgotando os assuntos e explorando demais alguns e menos outros. Então eu vou tentar buscar um equilíbrio, por isso, para a gente conseguir cumprir essa nossa grade. Tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa primeira aula, tá? Então a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o SIG, tá? Ou seja, a primeira aula trata especificamente do que a gente chama de Sistema de Informação Gerencial. Qual é a relevância, qual é a importância e do que nós estamos falando, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa sistemática de trabalho, que é talvez o grande eixo norteador, talvez é a pedra fundamental, né, dentro da contabilidade moderna. Tá? Aos olhos, evidentemente que aos olhos da administração. Tá certo? Então vamos ver o que nós temos aqui para estudar hoje, tá? Bom, o conceito básico e a aplicação é o que a gente vai discutir a partir de agora, desse sistema de informação gerencial. E o que é um sistema de informação propriamente dito, né? Para que ele serve? Como que a gente vai entender se uma empresa tem ou não um sistema de informação, tá? Então, o que nós temos que entender num primeiro momento é que um sistema, ou os sistemas, é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário, com determinado objetivo e efetuam determinada função. Legal. O que isso significa, gente? Tá? Significa que um sistema é um todo. Tá? E aqui eu gostaria que vocês lembrassem um pouquinho. Lá atrás nós falamos da teoria geral dos sistemas, tá? Enquanto teoria, enquanto forma de pensar. E aqui nós vemos mais uma vez isso surgir como sistema de informação gerencial. Então tudo que a gente viu até agora nos conduziu para uma linha de pensamento onde as informações elas não surgem ao acaso. As informações elas têm todo um caminho delineado até chegar a nossas mãos e fazer com que a gente possa tomar uma decisão. E qual é esse caminho propriamente dito? Né? Qual é a razão de existência do sistema? Um sistema, nós temos que entender que o sistema ele tem entrada, processamento, saída, controle e retroalimentação. Então ele tem 5 partes, ele é composto por 5 condições. Tá? A condição 1 é a entrada. E a entrada, enquanto entrada, pode ser uma série de relações. Eu posso estar falando de matéria-prima, eu posso estar falando de energia elétrica, eu posso estar falando de dinheiro, eu posso estar falando de pessoas, eu posso estar falando de veículos. Então, quer dizer, quais são as minhas entradas? Tá? Então, quais são as minhas entradas, qual é o processo de transformação e o que está saindo. Então, essa é a mecânica natural. Tá? O processo de transformação, como segundo item, ele é aquilo que transforma.
né? Então, se eu tenho, vou pegar um exemplo, né, bem comum, né, se eu tenho uma lanchonete, por exemplo, e eu vendo x-salada, se eu vendo os hambúrguer gourmet, o que eu tenho? Eu tenho lá a carne moída, eu tenho pão, eu tenho a salada propriamente dita, e aí o que eu faço? Eu faço o preparo. E esse preparo, preparar, organizar, fritar, cortar, tudo isso é o processo de transformação. Então o processo de transformação é aquilo que muda, né? Algo, né, pega as entradas e altera. Se você pensar nas pessoas, isso acontece a mesma coisa. As pessoas, elas vista por este olhar mais racional, elas são um recurso que a empresa tem, e esse recurso ele é transformado a partir do momento que ele realiza uma atividade dentro da empresa. Tá? A saída do processo, a saída desse sistema, é um produto ou é um serviço. Tá? Então o que nós temos na outra ponta? Ou eu tenho uma caneta, né, que está sendo processada, ou, né, que saiu do processo, saiu a caneta depois de ser processada, então ela tem lá o acrílico, ela tem lá a tinta, ela tem uma série de itens, e aí saiu essa caneta. Ou eu tenho a erva mate, né, deixa eu tomar aqui, eu tenho a erva mate que foi plantada, né, lá na fazenda. Eu tenho a semente da erva mate, a muda da erva mate, que é uma entrada. O processo de condução do crescimento é o processo de transformação, até a sua colheita. Depois que colheu, ela se torna matéria-prima para um outro processo de transformação, que daí sim é a indústria da erva mate. Entende? O chá, o erva mate, o cosmético, enfim, são N produtos que vão derivar a partir daquela matéria-prima, mas é a saída. Então, para cá, o que eu quero o que eu gostaria que vocês entendessem é que cada situação eu tenho entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. E entre entrada e saída eu tenho o processo de transformação. Chama a atenção dos senhores para a seguinte situação. O próximo item aqui, controles, eu considero de suma importância falar sobre eles. Por quê? Porque os controles são aquilo que avaliam o sistema. Então o sistema ele é tão bom quanto os controles podem mostrar que é. Ou seja, como que eu sei que a coisa está funcionando? A partir do controle, a partir da métrica. Tá? Uma avaliação em sala de aula pode ser uma métrica, pode ser um controle que está medindo o aprendizado, né? Que está dimensionando o quanto está havendo de assimilação daquele conteúdo. Então, fundamental para que haja melhoria no processo, para que haja melhoria no sistema, para que legitime o sistema como algo verdadeiro, algo relevante, algo fundamental para a empresa. E o que nós temos na sequência aqui é a retroalimentação, que é o feedback. Então cada ponto do sistema ele deve nos dar um feedback do que está acontecendo, seja ele positivo, seja ele negativo, mas são essas informações que vão fazer com que eu tome decisões. Então as decisões elas partem da onde? Elas partem do sistema. Entende? Uma informação de compra, por exemplo, tem muito a ver com a condição de venda, tem muito a ver com a condição financeira da empresa. Então a existência do sistema ela se justifica, né, por esclarecer, por desvelar todo esse processo. Tá? O processo seja ele qual for. Tá? Bom, e aí nós temos que entender que existe um fluxo de informação. Né? E o que é esse fluxo de informação? O fluxo de informação, nós temos que entender que todo fluxo de informação ele é composto por um fenômeno, né, que é a geração de dados. A geração de dados, né, ou os dados da empresa, eles não são nada mais do que números. Ou, né, fatos isolados, né, fatos brutos, digamos assim, que não conduzem a uma decisão. Tá? Mas esses dados, quando eles são tratados, eles ganham significado. E o significado que nós damos, a interpretação que nós fazemos sobre determinado dado, é o que a gente chama de informação, que leva à tomada de decisão. Tá? Então, o que diferencia um dado de uma informação é o conhecimento que ela propicia ao tomador de decisões.
Gravem isso, gente, isso é importante. Não, o que diferencia um dado de uma informação? É o conhecimento que ela propicia ao tomador de decisão. Então, dado transformado gera conhecimento. Então hoje se fala muito, talvez se der tempo eu possa até entrar mais a fundo nessa questão. Eu acabei estudando isso e fazendo a minha tese, a minha dissertação, desculpa, de mestrado sobre o tema, chamado Gestão do Conhecimento Organizacional. Então o que é o conhecimento? O conhecimento ele é um amálgama, né? Ele é uma somatória de muitos dados que foram tratados, lapidados, analisados, que geraram informação, que criou a expertise, e aí dessa expertise ela foi assimilada, né, dentro da organização. Então isso tudo gera conhecimento. Então o conhecimento ele nunca parte do nada, ele parte sempre da premissa de que eu tenho que ter um dado. Tá? E aqui na tela vocês vão ver alguns exemplos, né, de dados. Né? Depois vocês podem ver mais com calma no processo lá no material em PDF. Tá? Percebam que o fluxo de informação ele é algo contínuo, né? Ele é nunca estanque. Por que ele é contínuo? Porque eu tenho entrada, transformação, saída, controles e feedback. Tá? Então se vocês olharem toda a relação que nós temos dentro do fluxo de informação, o fluxo de informação é aquilo que me dá a competência necessária para que eu possa realizar as atividades da empresa. Observem esse quadro aqui, que está aqui na tela. Aqui esse quadro é um quadro que está na internet, então tem um objetivo escrito com C aqui, mas isso não vem ao caso, tá? Mas é importante que a gente veja o seguinte. Então eu tenho aqui um objetivo, o processo de negócio, seja ele qual for, e o resultado. Então dentro desse processo de negócio eu tenho pessoas envolvidas, equipamentos envolvidos e informação envolvida. E aí eu tenho algumas questões que merecem resposta. Tá? Que tarefas específicas são exercidas no processo de negócio? Qual é a prioridade dessas tarefas no processo de negócio? E quais são os procedimentos, né, das tarefas dentro do processo de negócio? E aí a relação que se estabelece aqui é que os procedimentos eles devem estar escritos, né, devem estar afixados nos equipamentos, onde as pessoas irão ter acesso, as pessoas irão executar, e a partir disso isso gera dados, que geram informação, que gera conhecimento. O fato de definir as prioridades dentro da organização é de fundamental importância, e elas conseguem direcionar, né, os resultados organizacionais, desde que isso condiga, né, com o objetivo da empresa. Então, quer dizer, esse fluxo que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma setinha, é muito categórica, tem milhões de imagens desse tipo, mas todas elas representam uma única coisa, tá? Começo, meio e fim, tá? E o fim é o conhecimento, né? Não é a informação por si só, tá? Vamos em frente. O que é o fluxo de informação? Um sistema de informação ele pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados. Ou seja, que eles se conversam, né? Interrelacionado desde da coleta, do processamento, da armazenagem, né? Da distribuição das informações, para quem vai, qual é o grau de acesso de informação que as pessoas têm, até o ponto de tomar decisões. Todos nós, todos os dias no ambiente de trabalho, nós tomamos decisões. Tá? Eu fazendo essa aula para vocês agora, eu estou tomando várias decisões aqui que são simultâneas. As frases, entende? Escrevo, faz um roteirinho do que eu tenho que falar, entende? Anota aqui quais são as condições que eu preciso discutir com vocês para cada aula, né? Então eu tive que me reinventar a partir dessa situação de momento para que a gente pudesse atingir o resultado mais adequado possível, né? Diante do contexto que se estabelece. E isso tudo, né, com um olhar criterioso para controle, para padronização, para efetivação e assim por diante. Penso que com certeza todos vocês devem ter passado por algo muito parecido, né, lá na empresa de vocês. E isso
é o sistema de informação. Então, quanto mais adequado, quanto mais organizado for esse sistema de informação, mais próximo vocês estarão do resultado que se espera de vocês e que se espera daqueles que são subordinados a vocês, né? Esses sistemas, eles, de certa forma, eles auxiliam, né, o processo de gerenciamento da empresa. De certa forma, eu estou sendo muito polido. Eles são a essência. Eles são a essência da gestão. Se eu não consigo visualizar um sistema de informação adequado, assuntos dos mais variados possíveis, complexos muitas vezes, não conseguem ter o caminho para chegar até a pessoa que deva responder adequadamente pela atividade. Então, em alguns casos, eu sugiro que a gente crie um fluxo, tá? A gente cria um fluxo que possa apenas, talvez, ligar um ponto A a um ponto B, tá? Mas esse ponto A, quando eu digo esse ponto A, eu estou dizendo que qual é a informação, da onde ela sai e para quem ela vai. Então, qual é a expectativa desse indivíduo que está na outra ponta aqui esperando, né, a resposta? Que está esperando aquele dado. Né? Porque aqui chegou um dado, chegou aqui 10 portas. Tá? Mas se ele não souber o que for fazer com essas portas no processo de processamento, ou chega uma nota fiscal, né, na mão de um auxiliar contábil, de um contador, se ele não souber o que vai fazer com isso tudo, isso se torna inútil para ele. Tá? Então, eu penso o seguinte, faça um exercício, né? Faça um exercício, não vai valer nota, mas faça um exercício para vocês. Tentem visualizar onde vocês trabalham, aqueles que trabalham, eu acredito que praticamente todos, tá? Ou mesmo dentro da casa de vocês, tentem visualizar como que a informação circula, né, nesse ambiente. É disso que nós estamos falando. Né? É disso que nós estamos falando. Talvez alguns ovos estragaram na tua geladeira porque passou despercebido, talvez, a data de validade, passou despercebido, talvez, que você teria que usar aqueles ovos primeiro, ao invés de usar os outros ovos que foram comprados recentemente. Então, isso tudo, pessoal, nós estamos falando aqui de algo que por trás disso envolve dinheiro, envolve custo. Né? E o que nós não queremos é ter problemas financeiros, né, em qualquer organização. Por isso eu penso que agora, nesse momento, né, o conceito de sistema de informação gerencial, ele é bem oportuno. Ele diz o seguinte, ó, ele é o processo de transformação de dados em informação que são utilizados na estrutura decisória da empresa, proporcionando ainda a sustentação administrativa para otimizar os resultados esperados. No momento que nós estamos agora vivendo, o excesso de informação, né, talvez não seja o excesso de informação, né, veja que a gente cai nessas armadilhas, porque nem tudo que nós vemos é informação, são muitos dados, porque a informação ela se dá a partir do momento que você raciocina sobre ela, você dá legitimidade, você atribui peso, né, e valor, né, para aquele dado. Então, nós temos inúmeras, né, pessoas que hoje, e eu não sou favorável nem contra, mas apenas um comentário. Porque a Globo só passa lixo, porque aquele jornal só faz isso, porque aquele canal só faz aquilo. Mas espere lá, respira, né? Respira, toma um chimarrão, né, antes de continuar, pensa um pouquinho no que eu estou falando e analisa o seguinte, o discurso, né, mercadológico é de que os canais, né, de TV, os canais do YouTube, os canais de comunicação nos dão a informação, vírgula. Né? Vendo por esse lado do que nós estamos discutindo aqui, do sistema de informação gerencial, eles nos dão dados. E é nós que transformamos isso em informação. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não basta apenas eu ver um dado isolado. Vou pegar um exemplo. Morreram 100 pessoas. Né? Morreram 100 pessoas no hospital de uma determinada cidade.
talvez alguns, ou um, ou nenhum foi de Covid. Talvez todos foram de Covid. Talvez metade. Talvez 10%. Ou seja, eu tenho que investigar mais sobre isso. As causas, a questão do saneamento, entende? A questão dos cuidados hospitalares, se estão sendo tomados de maneira adequada, se todo o procedimento foi feito de maneira assertiva. Né? Então, vejam, são N questões antes de eu simplesmente sair despejando. Né? Não sou a favor de Globo, não sou a favor de nenhuma outra rede de TV, SBT, bababá, mas eu muitas vezes estou ouvindo muito isso, e vocês provavelmente estão vendo e ouvindo isso, né? Ah, Globo lixo, né? Ah, o cara é desse partido, é daquele partido. Mas pere lá, gente, será que não está faltando um pouquinho de análise? Eu não quero entrar no mérito de política e nada, só estou tentando exemplificar esse momento. Será que não é o momento agora de nós realmente fazer essa transformação? Qual é o lucro, né, que todos esses dados estão gerando para as empresas? Ou vocês imaginam que o que eu estou falando é equivocado? Né? E eu não quero dizer que eu estou certo, mas o meu ponto de vista sobre a leitura do sistema de informação gerencial enquanto conceito, enquanto teoria, é de que o que nós temos, o que nos chega é dados. Como eu conduzo isso, analiso isso, transformo em algo, aí sim é informação, aí sim é conhecimento. Tá certo? Vamos lá ver o que temos aqui ainda. Tá? O sistema de informação gerencial. O que é o gerencial? Gerencial é o desenvolvimento, é a consolidação do processo administrativo, representado pelas funções de planejamento, de organização, de direção e de controle, né, voltado para a otimização dos resultados da empresa através da satisfação das necessidades dos colaboradores. Tá? E eu iria complementar isso aqui, né, porque isso aqui foi baseado no livro do Djalma de Pinho Rebouças. Eu complementaria isso incluindo ali os clientes. Tá? Esse primeiro contexto aqui gerencial. Tá? Mas observe que é o desenvolvimento e a consolidação do processo administrativo. Ou seja, é aquilo que dá sustentação para a empresa. Tá? Então o sistema de informação gerencial, mais do que qualquer outra coisa, é aquilo que dá um piso sólido para a empresa se apoiar. Tá? Para ela construir uma condição necessária. Tá? É o processo, então, né, de transformação de dados em informação que são utilizados para a estrutura decisória da empresa. Não esqueçam disso. Tá? Pega os dados, pensa, analisa, reflete, correlaciona, vê as relações, sob qual contexto, e aí sim toma a decisão. E essa decisão é o que vai sustentar os negócios. Tá? Você tomou uma decisão que vai comprar 100 mil unidades de tal produto. Então você tem que estar ciente de que isso tem um custo e você visa um lucro para essa condição. Tá? Mas é difícil, hoje o mercado está caótico? Sim. Né? Conversando com alguns empresários em algumas conversas informais, com alguns contatos que eu tenho, né, em função da consultoria e tal, apesar de estar tudo parado, a gente mantém um contato, e alguns deles têm me falado o seguinte, né, os que estão mais solidamente estruturados, que o momento é de não de frear, não de acelerar, mas de repensar os processos, de rever o sistema de informação que eles têm, tá? Ou seja, de legitimar, de tentar validar, de tentar revisar todos os sistemas que estão rodando na empresa e tentar entender se esses sistemas são válidos ainda. Ou será que tem muita coisa que está passando batida? Ou agora que eu estou na crise, que eu resolvi ver o meu estoque, eu percebi que tem um quinquilhão de coisa que estava lá parado, que eu não conseguia mexer, que eu vou ter que fazer promoção. Então pensem sobre isso, né? Vão pensando, vão refletindo sobre esse assunto.
tá? Os benefícios que o sistema de informação gerencial traz são muitos, né? Melhoria dos custos de operações, né? Melhoria de acesso às informações, ou seja, nós temos mais base de dados, nós temos mais relatórios bem elaborados, mais precisos, mais rápido, com menos esforço, né? Nós temos melhoria na produtividade, né? Tanto setorial, né? Tanto na minha empresa como a nível global. Eu tenho melhoria na estrutura organizacional. Uma empresa que se propõe hoje a ter uma hierarquia mais linear do que vertical, ela evidentemente que ela tem que ter um sistema de informação que funcione muito bem, que circule dentro da empresa para vários setores, de várias maneiras, e que haja, né, uma quebra dos paradigmas, né? Então não é o que eu sei, mas é o que eu faço com o que eu sei, que está valendo a partir do sistema de informação, tá? Isso quebra as barreiras burocráticas, né? Toda vez que eu tenho um sistema de informação que funcione, tá, eu tenho uma quebra de barreiras, né? Eu tenho a agilidade, a ligação entre dois pontos, matematicamente falando, a melhor forma de o ponto A chegar ao ponto B é uma reta. Então entendam a reta como o dado correto que está sendo levado até você para você gerar a informação e a partir disso tomar a tua decisão, tá? Então é disso que trata todo o sistema de informação gerencial. Percebam nesse quadro aqui os componentes que nós temos dentro do sistema de informação gerencial. Eu tenho desse lado aqui o processo de coordenação e tenho desse outro lado aqui os relatórios gerenciais, tá? Então esse é o modelo, talvez, que o Djalma de Pinho Rebouças fornece, como o modelo talvez mais sintético, né? Mais simples, mas é o mais óbvio dentro desse processo. Vejam aqui o seguinte, nós temos dados que são tratados, que geram informações. Essas informações elas já permitem, né, que seja gerado relatórios gerenciais. As informações me levam a alternativas, a ter alternativas. A partir das informações eu consigo ter o ponto A, o ponto B, o ponto C e assim por diante, mesmo que sejam pontos de vista, né? Mas eu preciso ter essa bagagem para que eu possa trabalhar isso tudo. As alternativas me levam à tomada de decisão. Então o que são a tomada de decisão? A tomada de decisão é comprar ou não comprar. Então precisamos comprar, legal, decidimos que vamos comprar. O que acontece na sequência? Eu vou analisar os recursos. Eu tenho recurso para isso? Tenho. Se eu tenho recurso para isso, me mete bala, entendeu? Vai lá e compra, e aí eu tenho os resultados. E os resultados, eles carecem, evidentemente, que de controle e de avaliação. Observe que eu tenho aqui a coordenação de todo esse processo que projeta dados, né, e projeta controles. Ou seja, eu projeto dados e projeto controles, ou seja, as métricas. Eu tenho toda a informação, eu estou tendo toda a entrada possível aqui, e aqui na outra ponta eu preciso de controle e avaliação sobre essa condição. A partir das alternativas, a partir das decisões, a partir dos recursos, a partir dos resultados, a partir do controle da avaliação, tudo isso se torna combustível, né, para que haja o relatório gerencial. E o relatório gerencial, evidentemente, que ele né, a condição estabelecida para tomada de decisão, para aquisição, né, de novas condições, para melhoria, para pontos de decisão e assim por diante. Eu acho que é interessante falar agora que o sistema de informação gerencial ele exige muito do indivíduo, né, da pessoa que está à frente da gestão da empresa. Ele exige tanto que ele carece de tempo, né? Então, todos vocês no futuro, quando forem gerentes, pensem que vocês precisam ter tempo para ser gerente.
Vocês vão precisar ter tempo para administrar os negócios que estarão na mão de vocês, tá? Isso é bastante relevante. Quanto melhor for esse sistema que está aqui na tela, mais fácil vai ser para você gerenciar. Quanto mais conturbado for isso aqui, mais difícil vai ser para você gerenciar, tá certo? A empresa e o sistema de informação gerencial, eles têm uma relação, né? E essa relação, ela tem a ver com o ambiente empresarial, né? Mais contido dentro das informações externas que ele tem, tá? A empresa, num segundo momento, ela tem as suas informações internas, e tudo isso se torna o que a gente chama de informação global, né? O sistema global de informação. Então eu tenho um ambiente externo, tenho um ambiente interno, e isso tudo eu começo a correlacionar, né? Eu tenho dados do mercado de cambial, eu tenho dados das condições da minha empresa, e isso tudo gira, né, numa proporção. Isso é o meu processo, isso é o meu SIG. Então quando eu vejo a empresa, eu não vejo a entidade em si, mas eu acabo analisando qual é a relação dela com o mercado e dela com ela mesma. Tá? Então esse quadro ele está fazendo essa referência. Então o ambiente empresarial externo, tá? O meu ambiente interno, tudo isso gera o sistema global de informação, que é aquele que vai ser usado dentro dessa tratativa de sistema de informação gerencial. A interação, né, informação e processo decisório, ela vai se dar numa relação bastante interessante. Aqui nós temos fontes de informação interna e fontes de informações externas. Que a gente acabou de ver isso tudo, né? E aqui vejo que aqui já está acontecendo a geração de conhecimento, porque aqui eu tenho informação relevante para a tomada de decisão. Eu tenho a tomada de decisão e eu tenho os efeitos sobre o ambiente externo da minha tomada de decisão e os efeitos sobre a empresa. O que são os efeitos sobre o ambiente externo? Por exemplo, o fato de eu não atender ou atender parcialmente um cliente pode gerar um efeito positivo ou negativo, né? E isso pode refletir dentro da empresa da mesma forma. Então, para o cliente Ademir, eu posso atender 50%. Para o cliente José, eu posso atender 100%. E aí eu começo a entender as conexões que se estabelecem, tá? E aí, depois disso, eu vou partir para a comparação dos resultados. Aquilo que eu esperava e aquilo que realmente aconteceu. Se for o caso, eu vou gerar uma ação corretiva, quando necessária. E a ação corretiva, ela tem um papel relevante sobre a tomada de decisão. Então talvez a minha tomada de decisão não foi adequada. E ainda, ela exige uma reavaliação da informação que eu gerei a partir dos dados que eu coletei. Seja do ambiente interno, seja do ambiente externo. Tá? Então eu tenho as fontes, ambiente externo, ambiente interno, que eu devo relacionar e correlacionar e gerar, né, a informação que me leva à tomada de decisão. A tomada de decisão, gente, seria o que eu chamei anteriormente lá de conhecimento. Tá? Então o conhecimento ele vai estar sendo gerado entre a tomada de decisão aqui e a ação corretiva. Isso aqui seria, né, e evidentemente que a gente pode estar chamando ele aqui, ó, de gestão do conhecimento, tá? Então a gestão do conhecimento ela vai estar acontecendo nesse ponto aqui, ela vai estar acontecendo nessa condição aqui. Então a tomada de decisão e a ação corretiva, ou seja, qual foi o aprendizado que eu tive a partir dessa situação, tá? Vamos em frente. Então aqui esse tema diz respeito à questão da criatividade, né, e do SIG, tá? O SIG, então, ele muitas vezes ele passa despercebido dentro da organização, mas nós sempre temos como foco aqui o problema, tá? O problema, então, é o que nos fornece dados, é o que nos conduz à questão das informações. E aí eu vou processar todos esses dados aqui, tá? E esses dados gerarão aqui para mim as informações, tá? E essas informações para a tomada de decisão. Tomada de decisão me leva
a ação, tá? Que me leva aos resultados. Então vejam, decisão tem a ver com fatores comportamentais. E vejam que a decisão é na decisão que aparece o contexto de... opa, errei aqui. É na decisão que aparece o contexto da criatividade. Tá? Aqui, ó. Criatividade. Tem a ver com aqui, ó, com fatores comportamentais. Tá? Por que isso acontece dessa maneira? Porque talvez o problema que eu tenha na minha empresa, você tenha na sua empresa também. Mas a maneira com que você resolveu deu resultado muito melhor do que a maneira com que eu resolvi. Você foi mais criativo, você foi mais oportuno, né? Você teve mais capacidade técnica, teve mais agilidade. Então é dessa condição que nós estamos falando aqui. Tá? Vamos lá então. Tá? E aqui, né, só para a gente entender de uma maneira mais abrangente, né, os níveis de sistemas eles podem estar atrelados ao ecossistema. Há dois tipos de sistema, né, subsistemas que estão misturados. O que é o ecossistema? O ecossistema seria o ambiente, né, onde a tua empresa está inserida. O teu escritório de contabilidade está junto com outros escritórios de contabilidade. Todos têm a mesma condição, todos pagam a mesma faixa de salário, todos têm as mesmas informações, todos têm as mesmas bases de dados, todos têm as mesmas obrigações. Mas os subsistemas que você tem dentro da tua empresa, a maneira com que você trata os dados que chegam até você, a maneira com que você faz, o teu jeitão de trabalhar é o que te dá diferencial. Tá? Então o importante é entender o seguinte, não existe diferencial se eu faço mais do mesmo, se eu continuo fazendo o que os outros estão fazendo. Tá? Como que eu evito fazer mais do mesmo? Tendo um sistema de informação gerencial que me conduza, né, para resultados diferentes do meu vizinho. Vejam que aqui eu tenho esse quadro que ele é igual. Né? Eu tenho processo 1 e processo 2. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem um processo na tua empresa, ou tem duas pessoas que executem o mesmo processo, uma no turno da manhã, outra no turno da tarde, o que você espera é que os resultados sejam muito semelhantes. Eu não posso ter um cara aqui que produz 10 e o outro que produz 5, sobre a mesma escala de tempo, sobre a mesma condição. Tá? Então alguma coisa está errado. Ou aqui está errado, ou aqui está errado. Talvez aqui produza muito com pouca qualidade. Talvez aqui produza pouco, né, mas com alta qualidade. Então eu tenho que analisar cada uma dessas condições. Então é um trabalho que eu considero um trabalho de lapidação. Tá certo? É um trabalho de lapidação que ocorre dentro da empresa. Bom, então como que nós integramos tudo isso? Tá? Como que a gente vai integrar tudo isso? Processo de negócio é o modo como o trabalho é organizado. Coordenado, focalizado para produzir um produto ou um serviço de valor. E aí nós temos algumas condições. Condição A são as maneiras singulares de coordenar o trabalho. Gostaria que vocês refletissem um pouquinho agora sobre aquelas teorias administrativas que nós analisamos nas outras aulas, porque é aqui que elas se enquadram. Então por que lá atrás a gente falou da teoria da burocracia? Porque era uma forma, né, e é uma forma de gerenciar. Por que nós falamos da gestão de pessoas? Porque era uma forma, e é uma forma de gerenciar. Por que nós falamos da teoria geral dos sistemas? Porque era uma forma, e é uma forma de gerenciar. Tá? Então, Fordismo, Taylorismo e todos os ismos que nós vimos ali, né, eles nos conduzem até essa primeira premissa aqui. Entende? São as maneiras singulares, né, de coordenar o trabalho. E aí surge como que eu gero a informação. Então o processo de negócio ele depende fundamentalmente das informações e ainda, né, como que eu gero conhecimento. E o que é o conhecimento? Né? O que eu tenho de valor dentro da minha empresa? Alguns teóricos, né, tratam muito do conhecimento como a grande moeda. Né?
E muitos falam que as organizações que não têm gestão do conhecimento hoje são organizações que estão fadadas ao insucesso. Então quer dizer que se a minha empresa não sabe que tipo de conhecimento que ela está gerando, e conhecimento, gente, não se engane, conhecimento pode ser a agilidade que você oportuniza para o teu cliente em uma determinada situação. Isso é conhecimento. Não tinha até você colocar em prática, e quando você colocou em prática, mudou a vida do indivíduo. Tá? O processo de negócio é a maneira, né, como a gerência decide, né, coordenar os trabalhos da empresa. Quais são os fluxos de trabalho concreto, quais são os fluxos concretos dos dados, né, quais são as informações que se espera de uma determinada situação, quais são os conhecimentos que a empresa tem e que divide, né, como que o conjunto de atividades está correlacionado e interage entre si. Né. Veja um exemplo aqui, ó, fabricação e produção de um produto qualquer. Eu tenho lá montagem do produto, verificação da qualidade e pedidos de compras. São 3 pontos em específico que eles têm que se comunicar. Cada um deles gera uma informação. Né? A montagem do produto, ela sobrevive a partir dos pedidos de compra. Né? E os dois aqui, de certa forma, devem obrigação para o ambiente e qualidade. Ou seja, se esses setores não se conversarem, não gerarem dados para os outros setores analisarem, nós corremos um sério risco de termos negócios com falhas. Tá? A mesma situação no vendas e no marketing. Né? Identificar os clientes, conscientizar os clientes, fazer a venda, tudo isso é um trabalho sinérgico e constante, é um trabalho que exige e carece, né, de adequação quando necessário. Né? Os processos que são transformacionais a partir disso, transfuncionais a partir disso, transcendem essas fronteiras entre vendas e marketing, entende? Fabricação, pesquisa e desenvolvimento. Ela trabalha numa relação muito direta. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o indivíduo lá, que trabalha numa prensa, o indivíduo que serve o cafezinho, tem sim opinião de como que você trata o teu cliente. E muitas vezes, nem todos. Né? Também não dá para nós generalizar que todo mundo é bom. Não, tem aqueles que não contribuem nada, mas tem alguns que vão contribuir e muito. Então eu tenho que saber, eu tenho que dar voz ativa, eu tenho que fazer essa gestão participativa dos indivíduos. E essa gestão participativa ela é muito significativa quando eu consigo atingir esse feeling de mercado. Né? Esse feeling. Tá? Isso é aquele estalo que te dá você ouvir alguém comentar sobre determinada situação. Eu lembrei agora de uma historinha que dizia o seguinte, que numa determinada discussão de uma empresa que faz creme, pasta dental aí, né, creme dental, numa discussão para ver como que venderia mais creme dental para o mercado. Todos discutiram várias situações, investir milhões em equipamentos, investir um monte de coisa e assim por diante. E de repente a tia da limpeza passando, alguém perguntou: a senhora como consumidora, o que acha do creme dental? O que poderíamos fazer para aumentar o consumo, né, do creme dental? A mulher, muito simples, respondeu: se vocês aumentarem o orifício por onde sai o creme dental, com certeza o pessoal vai gastar mais. Né? Por quê? Porque a hora que eu estou usando ali, sai mais. Não é da época de vocês, mas há alguns anos atrás, para você conseguir fazer com que o creme dental saísse, né, do tubo, era difícil, você tinha que torcer ele, você tinha que empurrar ele. O que nós temos hoje? Tubos que são extremamente flexíveis, né, com um orifício enorme. Então se você apertar com muita força vai sair um monte. Então você tem que dosar a tua força. Mas para a empresa não importa, porque um pouco que você jogue fora hoje, amanhã ou depois vai levar você a fazer mais uma compra desse produto. Né? A sugestão foi adotada, reza a lenda. Não sei se essa história é verídica ou não, é só uma história para exemplificar essa condição, mas o que interessa para nós aqui é entender que é relevante sim, né, ouvir todos dentro da empresa quando a gente parte para o que a gente chama de
sistema de informação gerencial. Muito bem. Finalizando já, tá? Já estamos quase terminando. Eu vou deixar uma atividade complementar para vocês. E quando eu falo atividade complementar, pessoal, eu vi que muitas vezes em algumas situações, não aconteceu com vocês, mas em outras turmas aconteceu, o pessoal já pensa que é avaliação. Não, não é avaliação. Eu tento geralmente colocar algo que contribua para a explicação da aula. Então, eu vou deixar para vocês um texto, tá, para vocês lerem, e eu vou ler para vocês só o resumo aqui para vocês entenderem. O título do texto é A importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para a tomada de decisões. Esse é um artigo que foi escrito por um aluno com um professor, doutor na área de contabilidade. Tem os dados lá logo no cabeçalho. Tá? O resumo do trabalho é o seguinte. O presente artigo avalia a importância do sistema de informação gerencial na gestão empresarial para a tomada de decisões, que é o grande ponto-chave de toda essa discussão. Em função do processo de mudanças aceleradas, principalmente no que diz respeito aos avanços da tecnologia atrelado à era da informação, tá? Um bom sistema de informação será fator preponderante na tomada de decisão. Um desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente pressupõe, em qualquer organização, a existência de infraestrutura informacional para a tomada de decisão de forma ágil e segura. O sistema de informação gerencial fortalece o plano de atuação das empresas, a geração de informações rápidas, precisas e principalmente úteis, garantindo uma estruturação de gestão diferenciada. Além disso, melhora o processo de tomada de decisões pelos gestores. Esse resumo, ele basicamente sintetiza todo o discurso que eu usei em sala com vocês agora. Tá? Mas eu não gostaria que vocês parassem por aqui. Tá? Acessem lá o material, leiam o material, pensem sobre o material, porque é bastante relevante. Vocês vão ver que o material ele fala muito sobre a gestão do conhecimento. Vocês vão ver alguns autores interessantes lá, o Davenport, o Prosac, que são grandes pensadores, né, da área da gestão do conhecimento, o Nonaki Takeuchi. E eu penso que quando nós falamos das organizações contábeis, nós estamos falando daquelas organizações que devem ou deveriam, ou se espera, que dominem a transformação de dados em informação e em conhecimento, que me leve a tomar decisões mais assertivas na minha empresa, que me leve a melhorar os resultados. Tá ok? Então, essa é a nossa provocação. Tá ok? A aula de hoje, nós tratamos de sistema de informação gerencial. Estou deixando para vocês uma leitura complementar. Tá? Gostaria muito que vocês lessem, tá? Com calma e analisassem toda essa sistemática, tá? Que foi proposta. E agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Foi um prazer, né, falar para vocês. Espero que vocês gostem. Tá? E até a próxima aula. Tá ok? Um grande abraço a todos e boa noite.